tipo de líder é você? Ou ainda, qual tipo de liderança faz mais sentido para você? Olá a todos, meu nome é Diogo Bernardelli e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre liderança situacional, que é um método de liderança baseado em situações. O conceito de liderança situacional foi fundado em 1969 por Paul Hersey e Ken Blanchard, e sua principal característica é exatamente a liderança baseada em diferentes cenários e situações. Também conhecida como teoria do ciclo de vida da liderança, ou Life Cycle Theory of Leadership. A teoria implica que diferentes situações demandam diferentes tipos de liderança, ou seja, o líder toma as decisões adequando todas as suas habilidades técnicas e seu comportamento de acordo com o momento vivenciado pelas pessoas lideradas. Existem dois fatores principais que a gente deve levar em consideração nesse tipo de liderança, e são eles a maturidade da pessoa com a qual a gente está liderando, tá? E a maturidade seria a expertise que ela tem em executar aquela tarefa, a motivação dela, o quão confortável ela se sente, ou seja, não necessariamente a gente precisa ficar o tempo todo junto dela, mostrando como se faz essa tarefa. Daqui a pouco eu vou mostrar em mais detalhes como diferenciar esse tipo de maturidade. Então a maturidade é um dos pontos a serem levados em consideração, e o segundo são os detalhes da tarefa, tá? Eu vou colocar aqui na tela para apresentar para vocês, então, uma imagem que detalha os estilos de liderança, então a relação entre a quantidade de orientação e direção que o líder deve oferecer e o nível de prontidão também, que é a maturidade das pessoas na execução de funções e ou tarefas. O primeiro quadrante, ou E1, seria a direção. Então, nesse caso, o líder precisa dizer aos liderados o que fazer e como fazê-los. Ele se aplica em cenários onde são pessoas com pouca expertise, são pessoas que estão iniciando uma tarefa pela primeira vez, são pessoas novas que chegaram na equipe e não têm muito conhecimento do que vão executar, são pessoas que normalmente estão cheias de motivação, mas elas não têm a habilidade técnica ou profissional o suficiente para executar aquilo sozinhas. Então, elas precisam de uma direção, de alguém para dizer como executar, e abordar aquele approach, dar aquela situação para elas e explicar como resolver de uma forma mais bacana. Então tá o tempo todo ali junto com elas nesse primeiro momento. Então ele exige um alto grau de direção, tá? E é um comportamento de baixo grau de apoio. Então nesse momento a gente vai mais direcionar, explicar como ser feito, do que dar o apoio em si. O segundo seria o treinamento e orientação. Tá? Nesse nível, o líder oferece supervisão constante para sua equipe, fornecendo feedback continuamente. Então, nesse cenário aqui, a pessoa já tem um pouco de conhecimento do que ser executado. O líder ele fica mais próximo para dar feedback, então ele vai acompanhar a tarefa, vai dizer o que está certo, o que está errado. A direção ela já começa a diminuir um pouco nesse nível aqui, e o grau de apoio começa a aumentar. Então, a gente quase podia dizer que ele é equilibrado quase. Então, comportamento de alto grau de apoio e alto grau de direção. Tá. A gente tem agora, no terceiro caso, o apoio. Então, aqui os líderes devem facilitar, incentivar seus liderados. Então, nesse cenário aqui, as pessoas com as quais a gente está liderando, elas já têm um certo grau de maturidade, elas já executaram aquelas tarefas algumas vezes, elas já sabem como executar, elas têm facilidade até para executar novas tarefas também, que isso é bem importante, né? A pessoa não vai ser sempre expertise em executar um tipo de tarefa. Ela, depois de um certo tempo de experiência, ela consegue executar de forma mais simples tarefas novas também. Então, disso vem a senioridade, disso vem a experiência de trabalho. E elas estão motivadas. Tá? Diferente do primeiro cenário, por exemplo, as pessoas estão super motivadas, com pouco noção de como executar exatamente e tudo mais. Nesse caso aqui, as pessoas ainda têm motivação, têm bastante motivação, e elas precisam de um apoio. Então agora a gente facilita e incentiva. Tá? Ao atingir esse estágio, a liderança oferece oportunidades para que a equipe discuta e analise perspectivas diferentes, enriquecendo o processo colaborativo. Então é um comportamento de alto grau de apoio e baixo grau de direção. E por último, a gente tem a delegação e a autonomia. Então esse é o cenário onde a gente tem um profissional, uma profissional que ela já tem bastante expertise, já executou várias vezes aquela tarefa, ela já tem perfis de que ela pode ser também uma provável líder, que ela pode liderar uma equipe, que ela pode ser a referência, o que ela já é, na verdade, a referência. Então outras pessoas chegam nela para tirar dúvidas, para saber como executar aquela tarefa. Então nesse cenário aqui, é uma pessoa que ela já não precisa de apoio praticamente e de direção, tá? Então, como que a gente faz? Às vezes nesse cenário a pessoa ela pode estar com um pouco menos de incentivo, ela pode estar se sentindo menos incentivada. O que ela precisa? Ela já executa as melhores tarefas, as mais difíceis, sempre chegam para ela sempre mata no peito e resolve. Essa pessoa precisa de alguma coisa a mais. E aí é o papel do líder conseguir mostrar para ela que ela consegue executar mais coisas, ou então que ela pode ter um próximo passo ao galgar na carreira.
ela pode ter um novo cargo a assumir, ela pode ser uma líder também, um líder e pode ter uma equipe para liderar, pode ser uma referência de uma tecnologia, de uma área, de um que for. Então essas pessoas elas já não precisam mais de direção, elas não precisam mais de apoio, elas precisam de incentivo, né? Como então você deve imaginar, nesse estilo de liderança situacional, o líder tem uma abordagem mais afastada da cena, pois os membros do grupo tendem a tomar a maioria das decisões e assumem a maior parte da responsabilidade. Aqui, o líder é capaz de delegar responsabilidades ao time, pois nesse nível os liderados são maduros, sabem como se comportar, entendem seus papéis e responsabilidades e sabem exatamente o que se espera deles. Bom, bacana. Até então você entendeu como funciona, qual deve ser a ação do líder em diferentes situações. Mas você pode se perguntar como que eu faço para identificar em qual grau de maturidade está o meu profissional, a equipe com a qual eu estou trabalhando. E são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Como, por exemplo, como a gente já disse algumas vezes, a experiência do profissional, quanto tempo ele trabalha com aquela função em específico, a habilidade que ele tem, o quão confortável ele se sente em executar aquela tarefa, motivação dele, o que motiva aquele profissional. Então não é só naquele momento ele está motivado, o que motiva ele são desafios, são códigos complexos, realizar um código que todo mundo fica de boca aberta, se for um desenvolvedor, por exemplo, ou uma carreira como líder, como uma referência, ele galgar o salário, às vezes é o incentivo dele. Então a gente tem que descobrir qual que é o incentivo do nosso profissional para a gente saber qual que é o approach que ele está. Às vezes ele está num E2 lá, por exemplo, que ele precisa ainda bastante direção, de bastante apoio, mas ele não se sente confortável, ele não quer dar um próximo passo, ele tem às vezes uma síndrome de impostor, ele é um excelente profissional, ela é uma excelente profissional, mas a gente vê que ela está insegura naquela região e que ela precisa de um empurrãozinho para sair dali. Então, esse é o nosso papel de líder. E agora eu vou mostrar o gráfico novamente na tela e mostrar para vocês os 4 níveis aí de maturidade que se encaixam naqueles quadrantes que a gente tinha visto antes. Então, no P1, os liderados membros do grupo não têm conhecimento, habilidade e disposição para concluir a tarefa, ou porque são novos, ou porque não se sentem preparados para tomar as decisões e não sabem os passos a seguir. Normalmente, essas pessoas elas são muito motivadas, mas possuem baixíssima confiança, autoconfiança, tá? No P2, os liderados possuem uma certa experiência, portanto estão dispostos e motivados, todavia ainda necessitam de apoio. No P3, os membros do grupo têm habilidade e capacidade para concluir a tarefa, mas não estão dispostos ou não se sentem motivados a assumir a responsabilidade. Então, nesse caso aqui, as pessoas elas têm já a habilidade necessária, elas já têm o que é preciso para concluir aquela tarefa, mas nem sempre elas estão dispostas, elas veem razão ou motivação para concluir aquilo, ou às vezes para fazer um pouquinho a mais para elas irem para o P4, que os liderados são altamente qualificados e motivados a concluir a tarefa com autonomia. Não precisam do líder dando direção, não precisam do líder dando apoio, elas simplesmente recebem a demanda. Também não é, a gente vai jogar o que é para ser feito e quero na minha mesa no final do dia, não. Se precisar a gente faz, acompanha, faz o que for necessário, mas nesse caso as pessoas já são autossuficientes, então elas realizam a tarefa, elas incentivam outras pessoas, elas são, como eu tinha dito antes, elas são referência na execução daquela tarefa. Bom, tendo dito isso, então o líder situacional ele tem 3 principais tarefas, que é conhecer a individualidade de cada pessoa da sua equipe. A gente normalmente não atribui uma maturidade, uma média de incentivo de uma equipe em si, e sim de cada um dos liderados, de cada uma das pessoas que compõem, né? Cada particularidade desse indivíduo com o qual a gente está liderando, ajustar o estilo de liderança baseado nas pessoas com as quais a gente está trabalhando. Então, lembrar daqueles quadrantes lá que a gente viu, direção, apoio, incentivo e tudo mais, eles se adequam ao grau de maturidade dos profissionais. Então é importante o líder situacional saber em qual momento ele deve aplicar um estilo de liderança diferente. E, por último, mas não menos importante, desenvolver os liderados. Então, descobrir o que incentiva eles, isso é bem importante. Às vezes a gente pode ter uma dificuldade para identificar o que motiva um profissional, né? O que falta para ele sair de um E2 e ir para o E3, ter menos direção e só precisar de apoio e tudo mais. Então existem técnicas que a gente pode aplicar para facilitar um pouco esse conhecimento, deixar a gente mais próximo dos liderados ou saber pelo menos o que eles precisam, qual é o incentivo deles. Um deles, por exemplo, é um one-to-one. Então a gente fazer uma call, a gente fazer uma reunião, tomar um cafezinho assim que a gente sair da pandemia e conversar com a pessoa, receber e passar feedback, que é muito importante. Às vezes a pessoa ela tem alguma coisa que ela precisa dizer, que está martirizando ela, e é isso que ela precisa se libertar e trabalhar para dar um próximo passo. Ou ela precisa às vezes ouvir alguma coisa, um elogio às vezes move muitas pessoas também.
E nessas horas a empatia ela é muito importante, então a gente precisa saber ouvir um feedback, saber passar um feedback construtivo para saber tirar aquela pessoa daquela zona que ela está estagnada e passar para um próximo passo. Às vezes a gente quer que todo mundo da nossa equipe faça calls e façam palestras e tudo mais, e nem todo mundo tem esse perfil. Então não é dessa forma que a gente vai incentivar a profissional A ou fulano B. A gente tem que identificar o que é o incentivo deles. Se o que incentiva eles também pode ser se eles forem programadores, por exemplo, um código super difícil que pouca gente vai conseguir resolver, e eles querem ser essa pessoa que tem esse desafio, que vão concluir, eles gostam das tarefas mais difíceis. Então a gente tem que saber identificar as pormenoridades, né, a individualidade de cada um. Então, às vezes também você está numa call, pode fazer uma conversa menos formal, um pouco mais informal, você comentar do seu cachorro, ouvir alguém falar do almoço, de uma viagem que fez, mostrar que você também não é só um líder, que você não é só uma pessoa que vive do trabalho, que você tem outras coisas, que você é casado, que você tem seu pet, que você tem seus hobbies, e deixar a pessoa mais à vontade, mostrar interesse em saber quais são os hobbies da pessoa, o que ela gosta de pet, ela não gosta de pet, ela joga alguma coisa, quais filmes, música, esse tipo de coisa. Ela quebra uma barreira, quebra um gelo que se torna mais fácil a gente posteriormente identificar o que aquela pessoa, o que seria necessariamente o incentivo profissional para ela, o que ela precisa para sempre desenvolver. Até como dizem, né, os fundadores da teoria Hersey e Blanchard, se você atribuir uma tarefa para uma pessoa que tem muita disposição, mas pouco conhecimento para executar ela, é infelizmente um tiro no pé. Então a gente tem que saber levantar aí a maturidade das pessoas e considerar as tarefas com as quais a gente vai aplicar para essas pessoas, até visando nisso um ambiente mais agradável do trabalho e principalmente também produtivo, de alta performance. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter contribuído um pouco com esse assunto de liderança situacional. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, usem o campo de comentário. A gente pode conversar um pouco, se necessário. Até faço um novo vídeo trazendo mais informações sobre isso. Até uma próxima. Muito obrigado. Até mais.